Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Então, meu nome é Leandro Costa, tenho 35 anos, atualmente casado, eu tenho um filho de 4 anos e meio, mais ou menos, nome Gael. Eu ingressei na Universidade Federal do Sul da Bahia em 2014, fui uma das primeiras turmas naquela época, então a gente entrou junto quando a universidade chegou aqui para a cidade de Porto Seguro. Naquele período a gente entrou como área básica de ingresso e após um ano eu migrei para a licenciatura interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais. Durante esse período, o perfil formativo foi basicamente de uma graduação em licenciatura mesmo, então a gente tinha uma carga horária, uma formação um pouco mais extensa do que o bacharelado interdisciplinar desde o início, quando eu entrei. Então eu ainda estava na formação dos PPCs e tal, mas desde aquela época eu já sabia que eu queria cursar a graduação em Direito, algo ainda muito inicial ali, mas a partir do momento que teve várias reuniões, foi determinando e limitando como que ia ser cada curso de segundo ciclo. Então, em 2020, eu ingressei no curso de Direito e fiz mais 3 anos da graduação de Direito. A gente teve também um curso bastante extenso, porque a gente teve que fazer várias propedêuticas do Direito, porque era para a gente ter feito antes e a gente só foi fazer depois que ingressou no curso. Então, a partir desse momento, a gente foi tendo esse perfil de fazer os componentes que era para ter feito antes de entrar, para a gente ter as noções gerais do direito, a gente foi fazendo ao longo da nossa formação. E, para além disso, o nosso curso enfrentou alguns problemas, então, desde aquela época, a gente já foi fazer o que a gente aprendeu na prática, que foi mover uma ação para que o nosso curso fosse autorizado pelo MEC, porque teve alguns probleminhas mais burocráticos e aí isso ia inviabilizar a continuidade do nosso curso, mas como a gente ficou um tempo nesse limbo, acabou que a gente teve que mover a estação civil pública e ao final deu tudo certo, a gente conseguiu fazer a nossa formação. Logo em seguida da formação, salvo engano, uns 2, 3 meses, a gente foi já naquela época tentando fazer a prova do OAB e assim que a gente fez a aprovação de grau, a gente tinha a resposta já da aprovação em Direito na segunda fase do OAB. Então foi uma alegria em conjunto, assim, a graduação junto também com a graduação, junto com a aprovação na segunda fase do OAB. Então, embora eu more aqui já há praticamente 30 anos, eu não nasci aqui, eu vim de uma cidade próxima, Teixeira do Progresso, que ela é vinculada ao município de Mascote. Então, desde aquela época eu vim aqui, pequeno, com os meus pais, e a partir desse momento é que eu comecei a viver nessa cidade. Estava tudo muito novo naquela época também, sempre estudei em escola pública, então não tinha condições de estudar em escola particular, destacava dentro do ensino público lá, então procurava viver, estudar e tirar boas notas. Já projetava algo para o futuro, porque quem é criança fala o que você quer ser quando crescer. Então, naquela época eu já falava que eu queria ser advogado, mas não sabia como que as coisas iam acontecer, até porque só quem estudava e fazia um curso superior, naquela época eram pessoas que tinham um destaque na sociedade, que tinham pais que poderiam subsidiar esse sonho infantil. E a partir desse momento fui estudando, fiz ensino médio no antigo CEPAC, que hoje é o nosso CIEPS. E quando eu ingressei na universidade foi muito cômico, porque eu vinha já fazendo umas tentativas de vestibular na universidade, uma instituição privada, mas eu sabia que eu não teria condições de pagar aquela mensalidade. E quando aparece a Universidade Federal do Sul da Bahia
com esse avanço nas políticas públicas, né, voltadas para a população de baixa renda e com a democratização do ensino, a partir desse momento, né, eu vislumbro ali a possibilidade de ingressar em uma universidade com a nota que eu tive no Enem. Não foi uma nota considerável, mas foi uma nota que foi o pontapé inicial para que eu pudesse ingressar na universidade. A universidade, a priori, eu não sabia o que me esperava lá, né? Eu acho que a gente entra ainda sem saber como que vai ser o nosso perfil formativo, mas naquele momento tinha duas possibilidades: ou eu ingressar no BI, que é o bacharelado interdisciplinar, ou na licenciatura. E a licenciatura, de certa forma, além de ser algo que naquele momento eu tinha possibilidade de estar, porque as licenciaturas eram à noite e os bacharelados eram à tarde. Então, como eu trabalhava, né, numa empresa privada também, tinha que trabalhar de dia e estudar à noite. Mas, para além disso, quando eu comecei a estudar licenciatura, a gente vai se apaixonando no mundo da docência, então vai vendo as coisas, o que a gente pode fazer. Claro que a gente não é detentor de ensino e nem a gente está lá para poder transferir conhecimento, mas a forma com que a gente vai aprendendo e o que a gente pode fazer ali na vida do outro, que também almeja estar naquele lugar que é ingressar na universidade, eu acho que o caminho é mais prazeroso em si. E no segundo ciclo com o direito, a gente vai aprendendo também no dia a dia na prática que você ali passa a ser um agente facilitador, não de resolução de problemas, mas às vezes o discurso que sempre foi posto, né? E a partir daí você começa a se apaixonar por algo que tem um viés que você vê que não era algo que é naturalizado, algo que sempre foi assim, mas que acabaram criando uma sociedade que é estruturalmente desigual e que você não consegue ter uma democracia plena, não consegue ter uma justiça efetiva em determinadas estruturas e camadas da sociedade, que é sempre visto de uma visão completamente hegemônica. Então, o curso da UFSB, ele tem esse viés mais humanizado, um viés contra-hegemônico, que você consegue, de fato, ter um olhar mais sensível às demandas da sociedade. Voltando, na verdade, né, alguns anos atrás, ainda na educação, no ensino fundamental, ensino médio, eu acho que alguns atores são importantes na nossa vida. Primeiro, a gente tem que ter alguém que acredite em nós, porque a gente já é a todo tempo, né, bombardeado de coisas que tudo tende a colocar a gente para baixo. Então, ter pessoas que acreditam em nós, atores, eu acho que os professores, eles podem despertar na gente aquilo que a gente tem de melhor. Então, eu lembro de professores que me estimularam a continuar estudando, a fazer um elogio ali naquele momento, seja de um trabalho, seja de uma apresentação. Eu acho que teve esses atores que acabaram me estimulando e acabaram aguçando aquilo, né? Olha, você tem potencial. Então, ter pessoas que acreditem na gente é muito importante, porque é daquele pontapé que a gente consegue colocar alguma coisa ali na cabeça de um jovem estudante que está sem perspectiva, e uma fala pode mudar toda uma trajetória. E a base familiar, por mais que a gente saiba que a gente não tem, né, alguém que possa financiar os nossos estudos, que foi o meu caso, mas tem uma base familiar importante, uma mãe ali atuante, que sempre também estimulava. Hoje sou casado, financiar os nossos estudos, que foi o meu caso, mas tem uma base familiar importante, uma mãe ali atuante, que sempre também estimulava. Então, desde eu entrei no UFSB, acho que um ano depois eu já casei, então a minha esposa teve um papel importante também na minha vida, que não é fácil ter uma pessoa que está ali estudando 8 horas por dia e mais trabalho, então é muito difícil ter uma pessoa que vá segurar ali a sua base, ter uma pessoa dessa como base, que é a minha esposa, depois de um tempo, o meu filho antes de 2 anos. Então, você ter como foco e saber onde você está e para onde você precisa chegar, eu acho que ter uma base sólida é muito importante. Então, eu acho que determinados atores fazem total diferença na nossa vida, né? Eu sei que tem gente que tem só sua mãe, ou tem só seu pai, ou não tem, mas que foi plantada aquela base ali. Então, eu acho que é importante para o nosso pessoal em si, né? Saber onde eu estou, como que eu faço para chegar, e ter pessoas que vão ajudar nessa caminhada.
Então, existem alguns casos que a gente vai pegando, né, ao longo do tempo. A gente, enquanto atuando como advogado, a gente se depara com vários e vários casos. Tem aqueles que são mais comuns, né, aparece sempre a mesma coisa, e tem aqueles que são um pouquinho mais emblemáticos. E eu acho que o que me marcou bastante, que inclusive, né, foi uma realização pessoal, é ter o acesso à educação, que eu acho que é algo que está ligado até aqui com o nosso bate-papo. Então, teve uma cliente minha, né, que me procurou desesperada, e ela tinha ganhado uma bolsa através do site ProUni também, né, das políticas afirmativas do governo federal, uma instituição privada, e por conta da burocratização da instituição privada, mesmo ela mandando todos os documentos, eles acabaram negando a bolsa integral de 100% para ela, uma bolsa de farmácia. E aí, após ouvir, a gente reuniu os documentos comprobatórios, e aí eu ingressei com um mandado de segurança, e com 3 dias saiu o mandado de segurança deferindo a liminar desse curso, e ela, enfim, pôde ingressar na faculdade e está fazendo até hoje o curso dela lá de farmácia, e foi uma realização assim, né, não só profissional, mas como pessoal também, que é você ver, através da sua atuação como advogado, você mudar a vida de uma outra pessoa. Advogar é sempre um desafio, a gente passa por inúmeros percalços. Eu sei que, né, a justiça ela é muito burocrática, era para ser algo mais simples e fácil, mas é por isso que o nosso papel é tão importante para poder dar autonomia e efetividade à justiça para aqueles que, de fato, ainda não têm esse acesso. Então, não é uma coisa fácil, mas a gente está nessa caminhada justamente para poder resolver problemas, mas trazer uma luz para quem está lutando tanto por direitos, porque a gente sabe que os direitos, eles são, né, quando não são negligenciados, para a gente conquistá-los, tem uma certa luta e um certo embate aí. A universidade, voltando ao UFSB, e o curso em Direito em si, ela pôde precisando do ensino para que possam tirar esses entraves burocráticos que as instituições têm, justamente para que as pessoas que tiveram poucas oportunidades, poucas chances de ingressar no ensino superior tenham a possibilidade de entrar, e a partir das políticas públicas e afirmativas possam permanecer, porque a gente sabe que a evasão era muito grande. Então, a realidade da nossa região de Porto Seguro e região, que fala Belmonte, Arraial da Ajuda, Cabralha, Trancoso, hoje a gente tem a Universidade Federal do Sul da Bahia, que é uma instituição federal que, querendo ou não, ela traz uma expectativa para aquele jovem que sonha em algo que antes, um tempo atrás, era inatingível, e que hoje você vê cursos que eram elitizados, como medicina, o curso de direito em si, os cursos de oceanologia, as engenharias lá, acessíveis para pessoas que tiveram toda a trajetória no ensino público, né? Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar.